A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Nessa oportunidade eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, ou uma boa madrugada, dependendo do horário em que você esteja vendo este vídeo, porque sabemos que alguns assistem em horário diferente, mas independente do horário, que a graça do Senhor venha alcançar o seu coração. Meus amados, vocês sabem da alegria que eu tenho em poder sempre vir aqui e compartilhar as lições da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2022, e a alegria no meu coração ela vai a cada dia mais sendo somada, e dessa feita a minha alegria está transbordante, porque nós estamos chegando ao final de mais um trimestre. Hoje, pela infinita misericórdia do Senhor, nós vamos lecionar a última lição desse trimestre. Trimestre, diga-se de passagem, muito glorioso, muito maravilhoso, de muitos aprendizados. Eu digo aqui diante do Senhor aos irmãos que a minha vida é impactada ao estudar, ao compartilhar, ao rever depois as lições. Eu me sinto edificado, eu me sinto mais forte, eu me sinto alimentado, e isso é bênção, isso é bênção. Eu espero que de igual modo assim esteja acontecendo também, querido, com a sua vida. Que Deus continue abençoando, e eu aguardo você no próximo trimestre, se assim o Senhor permitir ou Ele não voltar. Tá bom, meus amados? Então, nós vamos aqui para a nossa lição, desde já agradecendo a você. Graças a Deus, o canal tem crescido, muitos irmãos estão chegando, estão compartilhando, estão comentando, estão dando o seu like. Está maravilhoso, meus amados, está maravilhoso, e isso nos deixa também muito felizes. Acompanhe então aí na tela o tema da nossa lição, o tema geral da nossa lição, que é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esse é o tema que envolveu os 3 meses da nossa lição. Nós vamos então para a 13ª lição, a nossa última lição desse trimestre. Você acompanha aí na tela o título da lição de hoje, meus amados, muito importante para as nossas vidas. O título é A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Glórias ao nome do Senhor. Diga-se de passagem, um tema muito interessante, e eu acredito, meus amados, que essa aula será maravilhosa. Conforme aquilo que Deus já colocou aqui no meu coração, essa aula será maravilhosa. Fique até o final e você irá contrastar, e verificar o que eu estou dizendo a você nessa oportunidade. Então, vamos lá para os pontos aqui da nossa lição, destacando os objetivos. Você acompanha também aí na tela os objetivos da nossa lição. O primeiro deles é frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Segundo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. E o terceiro, enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Você acompanha aí também os tópicos e subtópicos da nossa lição. Veja aí na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico, meus amados, tem como título A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. O primeiro subponto é o currículo adotado. O segundo subponto é a prática pedagógica. O terceiro ponto é o padrão ético e moral. O segundo ponto, meus amados, da nossa lição é a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia.
O primeiro subponto é conceitos de educação cristã. O terceiro subponto é objetivos da educação cristã. O terceiro subponto é a capacitação dos alunos. O terceiro tópico da nossa lição, queridos, é preciso ler a Bíblia diariamente. O primeiro subponto desse ponto é a leitura e a disciplina cristã. O segundo subponto é a leitura e o aprendizado. E o terceiro subponto é a leitura e o devocional. Eita glória! Aí está, meus amados, os pontos ou tópicos e subtópicos da nossa lição. E nós vamos então destrinchar daqui a pouco todos eles em nome de Jesus, para o nosso crescimento também espiritual. Veja aí, meus amados, também na tela o nosso textuário. O nosso textuário está em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 13. Abre aspas, diz: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Bendito seja o nome do Senhor. Essas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo são cartas muito profundas, né, irmãos? Muito profundas. Conselhos realmente preciosíssimos que este homem deu a este jovem chamado Timóteo. Acompanhe também na tela a nossa verdade prática, e ela diz assim: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Meus amados, nada melhor do que concluir com a verdade prática dessa, né? Visto que a Bíblia foi o foco desses 3 meses que nós estivemos aqui estudando, e os seus benefícios, suas particularidades e a grandeza dessa palavra. Ainda está fervilhando no meu coração aquele texto que nós estudamos algumas lições atrás, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir mentes e intenções do coração. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Então vamos lá, meus amados. Dessa feita eu não consegui extrair nada do título, como os irmãos sabem da particularidade aqui desse canal, né? Nós temos por particularidade ali extrair o máximo possível da nossa lição. Mas olhando aqui para o textuário, quando diz persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, nós vemos aqui um conselho do apóstolo Paulo para o jovem pastor chamado Timóteo, que está diante de uma igreja ali em Éfeso, uma igreja grande, com muitos irmãos, muitos cristãos, e que precisavam ser orientados, não somente orientados, mas o próprio Timóteo precisava ser orientado, e o apóstolo Paulo dá esse conselho para ele. E muitas verdades há nesse pequeno texto, a começar quando ele diz: persiste em ler, persiste em ler. Em lições passadas, meus amados, nós vimos que a Bíblia ela é distinta. A Bíblia ela é diferente dos demais livros, por se tratar de algo espiritual, por se tratar de um livro que não vem da mente humana, do coração humano, mas vem da mente de Deus, do coração de Deus para o nosso coração. E por essa particularidade, dentre outras, ela não é compreendida no natural. A Bíblia ela não é compreendida no natural, ela é compreendida no espiritual. É o Espírito Santo de Deus que nos revela os mistérios, a vida que há por trás desses textos. Visto isso, meus amados, requer então uma certa dedicação, requer um esforço, requer uma busca com mais força, com mais desejo, com mais ânimo. Não é o simples fato de uma leitura ali superficial que nós já iremos ali compreender
o que diz a Bíblia Sagrada, né? Tem até um certo pregador que diz que todo pregador ele é como um cão em cima de um osso, em relação à Bíblia. Não que os pregadores sejam cães e a Bíblia seja um osso, mas é um símbolo, como um cachorro ali que está com um osso na boca e ele fica roendo atrás de algo, tentar extrair algo daquele osso. Assim também sejamos nós em relação à Escritura. Insistir, persistir, ler de novo, buscar, tentar compreender o que verdadeiramente aquele texto está querendo dizer. E não somente uma leitura superficial, mas uma leitura mais aprofundada. Então, eu destaco isso aqui para nós. Às vezes as pessoas passam muito rápido na leitura da Bíblia e não querem compreender, não querem discernir o que está escrito, quando na verdade precisamos. E esse é o conselho de Paulo para Timóteo. Persiste em ler, continue lendo, continue insistindo até que se entenda o que está escrito. Quando eu olho para a verdade prática, meus amados, aqui algumas coisas também nós conseguimos extrair. Quando ela diz a leitura e o estudo, você já observa que são coisas distintas e nós já ressaltamos isso em lições anteriores. A leitura e o estudo. Uma coisa é você ler, outra coisa é você estudar. Estudar no sentido de deter-se num texto, num versículo, numa passagem e tentar compreender o que aquele versículo está querendo dizer dentro do seu contexto e também ao longo de toda a Escritura que fala a respeito daquele tema. Semana passada nós falamos sobre o estudo sistemático. É o que um certo assunto está nos demais livros, foi o que nós vimos semana passada. Então, essa é uma forma de se estudar, entender o texto dentro do seu contexto e esse assunto que está nos demais livros. Isso vai além de uma leitura superficial. E é o que a nossa verdade prática está dizendo. A leitura e o estudo. Aí vem os benefícios. Quais são os benefícios de que quando eu leio e quando eu estudo? Ele diz, fortalece a fé e a comunhão com Deus. Veja só, irmãos, os benefícios que nós temos. E diga-se de passagem, dentre outros, dentre outros, os benefícios que nós temos quando lemos e estudamos a Bíblia Sagrada. Nesse caso, em específico, está dizendo que a nossa fé será fortalecida e também a nossa comunhão com Deus será fortalecida. E a gente crê, pelo menos assim eu creio, que quando se fala de fé, se fala em crer mais, confiar mais. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós cremos mais, nós confiamos mais, nós passamos a acreditar mais no poder desse Deus. Porque nós estamos diante de uma palavra viva e essa palavra viva ela vai testificando dentro de nós. Essa palavra vai demonstrando o poder de Deus, a ação de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder ilimitado de Deus. E isso vai gerando o quê? Fé, confiança. Nós vamos passando a crer mais em Deus. E o outro aspecto é que aumenta também a comunhão com Deus. Ou seja, por meio da Escritura, quando nós lemos, quando nós estudamos, nós nos aproximamos mais de Deus. É incrível isso, irmãos. É incrível como esta reação, essa consequência de fato acontece. Quando nós passamos a ler e estudar a Bíblia, nós nos aproximamos do Senhor e isso fortalece a nossa comunhão com Deus. E o que seria comunhão? Intimidade. Nós estamos falando de intimidade. Quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, nós passamos a ter mais intimidade com Deus. Eu não estou aqui excluindo o aspecto da oração, porque a oração é outro aspecto que nos leva mais perto de Deus, mais junto de Deus, faz com que nós tenhamos mais comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque o ponto aqui, o foco nosso é ressaltar a importância da Bíblia nesse processo de aproximação, de fortalecimento da comunhão com o Senhor, quando nós passamos a ler a Bíblia Sagrada. E eu estou dizendo aos irmãos que comunhão é intimidade.
Quando nós lemos a Bíblia, nós passamos a ter mais intimidade com o Senhor. Nós passamos a ter mais comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui, por que estudar a Bíblia, ela causa esse efeito? Por que estudar a Bíblia, meditar na Sagrada Escritura, causa esse efeito de intimidade maior com o Senhor? Por que estudar a Bíblia, analisar o que diz a Bíblia, causa esse efeito de comunhão, um fortalecimento da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Porque observe, meus amados, observe, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver Deus se revelando. Nós vamos Deus dando a entender-se, né? Ele está ali se revelando para nós. Observe que no conhecimento entre uma pessoa e outra, para que haja esse conhecimento, é necessário uma aproximação, e nessa aproximação um vai falando o que é para o outro, e o outro vai passando a conhecer o que é essa pessoa. E quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós vemos Deus se revelando, é Deus dizendo quem Ele é. Por isso nós vamos passando então a ter esse conhecimento a respeito de Deus, e naturalmente ou consequentemente nós teremos aqui essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a vontade de Deus. E não somente a vontade, mas nós conhecemos a Deus, porque Deus ele se revela na sua Escritura. E não é isso comunhão entre uma pessoa com a outra, não é isso uma intimidade de uma pessoa com a outra, conhecer aspectos dessa determinada pessoa que outra jamais conheceria se não se aproximar. É assim que acontece, você sabe. Então, meus amados, de fato existe este benefício quando nós estudamos a Bíblia. A nossa fé é fortalecida e nós alcançamos esta comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Que esse ano de 2022, meus amados, seja um ano diferente para nós, um ano de muita busca, um ano de muita procura, um ano de muita aproximação do Senhor Jesus Cristo, mediante a palavra, mediante a oração, mediante um desejo de conhecer mais a respeito desse Deus. E você vai chegar no final deste ano de 2022 com saudade de tudo o que viveu. Nós vemos pessoas dizendo no final do ano, até meio que amaldiçoando o ano que passou, pelo fato de talvez não tenha tido um ano tão bom. Mas, meus amados, que nós possamos chegar no final do ano com o sentido ou desejo de saudade, pelo fato das experiências que nós tivemos ao longo do ano de 2022 com Deus, mediante a leitura da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos lá, meus amados, aqui para a nossa introdução. Eu digo aos irmãos que essa lição será tremenda, uma lição confrontadora, meus amados. Hoje nós teremos uma lição confrontadora pelos aspectos que estão contidos nela. Mas vamos lá. A introdução diz assim: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado, tanto em sala de aula como fora dela. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá. A introdução está dizendo que a educação cristã tem dois pilares. Tem dois pilares: a formação espiritual e a formação do caráter do cristão. O que me chama a atenção, meus amados, é a falta desse conhecimento de muitos
seja até de líderes, quem sabe. Possivelmente líderes não tenham esse conhecimento, e isso é mais evidente entre os irmãos. Esse conhecimento de que a educação cristã, ou o ensino cristão, o aprendizado da Bíblia Sagrada, ou o que a Bíblia nos diz, ela não somente atinge o aspecto espiritual, mas também atinge o aspecto moral. É a mudança, transformação do caráter, o caráter cristão. Eu coloquei aqui, ou seja, essa formação espiritual, ainda agora explicando o que seria essa formação espiritual nos faz compreender aspectos espirituais. Quando a educação cristã tem como proposta a formação espiritual, isso significa dizer que essa formação espiritual nos trará um conhecimento a respeito de coisas espirituais, ou seja, a respeito do pecado, a respeito do perdão, a respeito da condenação, a respeito da justificação. Então são esses aspectos que a formação cristã, no sentido de formação espiritual, vai trazer para nós. Ou seja, aspectos espirituais. Vai falar a respeito da queda, vai falar a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo, como o homem é perdoado, como o homem chega no céu. São esses aspectos da justificação, aspectos da santificação, aspecto da glorificação. Todos esses aspectos nós vamos aprender dentro da questão da formação espiritual. Mas esse é um pilar, é apenas uma base do que se propõe a educação cristã. Mas tem a outra base, e como diz aqui a nossa lição, é o desenvolvimento do caráter cristão. Eu pontuei dizendo assim: algo que poucos percebem, que também o Evangelho atinge, e não somente em questões espirituais. Eu disse aos irmãos que esse é um desconhecimento de muitos, achando que a educação cristã, o aprendizado cristão atinge apenas o lado espiritual, mas na verdade a educação cristã, o aprendizado cristão, ele abrange no aspecto também da formação do caráter, do modelar do caráter, porque até então o pecado ele transformou o nosso caráter, ele modificou o nosso caráter, ele corrompeu o nosso caráter, e essa corrupção, pela ação do Espírito Santo, vai sendo formado outra vez. Aquilo que foi deformado vai sendo formado outra vez. Só que, diga-se de passagem, agora formado no caráter de Cristo. O caráter de Cristo vai sendo transformado em nós. Quando nós dizemos acerca do caráter, da transformação do caráter, nós estamos falando agora no sentido mais prático da vida, no sentido mais diário da nossa vida. Não estamos falando da questão de pecado, justificação, não estamos falando sobre o perdão do pecado, não. Nós estamos falando agora no sentido mais prático, no dia a dia, no sentido mais humano, em aspectos que envolvem a sociedade, como eu me relaciono com a sociedade, como eu me relaciono com aspectos dessa vida. É isso que também o Evangelho atinge, mas as pessoas não compreendem assim. Com exemplos, daqui a pouco vai ficar mais claro para os irmãos. Vamos avançar. Então, a lição continua dizendo que, além desse objetivo da educação cristã, que é a formação espiritual e a transformação do caráter cristão, ela vai dizer qual é o instrumento para isso. É bem verdade que aqui está puxando a brasa para a sua sardinha, né? Quando ela diz assim, a escola dominical, dentre outras, é uma agência educadora no contexto da
igreja. Eu vi um comentário do pastor, exatamente do pastor Batista, né, que está fazendo o comentário dessa lição. Ele disse que a escola bíblica dominical é um momento da igreja imovível, ou seja, não pode ser alterado, não pode ser mudado, não pode ser colocado coisas ali na hora da escola dominical. A escola dominical é prioridade para a igreja, é o momento do ensino, é o momento do aprendizado, é o momento que o obreiro, a obreira está mais próximo dos alunos, há aquela comunicação, aquelas perguntas, diferentemente de um culto, onde as pessoas estão na passividade, apenas escutando. Na escola dominical tem-se a oportunidade de conversar, de dialogar, de tirar as dúvidas, de ir mais profundo. Deixo aqui até a minha humilde opinião. O tempo, pelo menos a realidade da igreja aqui, o tempo é insuficiente para trazer uma aula realmente substancial para os alunos. Eu até indico um curso. Em todas as aulas que nós lecionamos aqui, na descrição eu deixo um link de um curso que vai aprimorar os professores, porque eu digo que nós estamos tendo um êxodo, ou seja, uma saída de muitos alunos da escola bíblica dominical, e isso dá-se por outros fatores, mas nesse caso pela falta de capacitação dos professores. Nós vimos professores que pegam a revista no sábado à noite para ler e no domingo lecionar, quando na verdade, meus amados, deve haver uma preparação. Tem que haver uma preparação, um estudo mais aprofundado, buscar fontes extra bíblica, fora da Bíblia, exemplos, para que a aula seja enriquecida e assim o aluno saia da aula edificado, porque o sentimento dos alunos, esse é o relato que eu escuto, o sentimento dos alunos ao sair da escola dominical é que aquela aula não agregou em nada na vida dele, não agregou em nada. E isso dá-se pelo fato dos professores não estarem capacitados o suficiente, meus amados. Então, de fato, não podemos menosprezar aqui a escola bíblica dominical. De fato, é uma grande agência que difunde com profundidade os assuntos bíblicos, as particularidades da Bíblia Sagrada. Eu acredito que deveria ter muito mais foco, ênfase na questão da escola bíblica dominical. Mas vamos lá. Por que ela diz então que a escola bíblica dominical é uma agência, mas existem outras? Essas outras que eu destaco aqui são os cultos de ensino, culto de doutrina. É aquele momento que o pastor, o líder, ele escolhe um texto e vai expor ali para os irmãos a doutrina. Quem é assembleano e tem mais ou menos a minha idade sabe que alguns anos atrás, quando a doutrina era dada, fechava-se até as portas, né? A doutrina era tão assim pesada, e diga-se de passagem, gosto desse estilo de mensagem, daquela doutrina pesada, fechava as portas, né? Hoje já está mais ameno, mas existe, além da escola bíblica dominical, que é um momento do aprendizado, existem os cultos de doutrina. Os cultos de doutrina, aquele culto onde o pastor se dedica a trazer um ensino mais substancial para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só que eu coloquei aqui uma observação: esses cultos de ensino e de doutrina é algo que está sendo abandonado, é algo que está sendo negligenciado, é algo que está sendo deixado de lado. Hoje nós vemos uma transição, uma mudança em diversos aspectos, meus amados, da cristandade, do cristianismo. Muitas coisas estão mudando e isso é perceptível. Até então, com relação a esta realidade do abandono das pessoas em relação ao culto do ensino, da doutrina, até propriamente a escola
bíblica dominical. Bendito seja o nome do Senhor. E dentro dessa mudança, dessa transição, eu consigo ver, meus amados, até mesmo a mensagem em si. A mensagem, ela está mudando. A gente percebe, meus amados, como era a mensagem pregada alguns anos atrás e como a mensagem hoje ela está sendo pregada, como eu coloquei aqui. As mensagens já não também, elas moldam o caráter das pessoas. Nós estamos vendo que, e isso a introdução está nos dizendo, que a educação cristã, ela não somente instrui e forma as pessoas no aspecto espiritual, mas também atinge o seu caráter, vai mudar o caráter das pessoas. Mas ao longo do tempo a mensagem ela foi sendo modificada, ela está sendo transformada e ela já quase não atinge. Eu não estou dizendo que não tenha, mas são poucos os pastores que ainda, obreiros, pregadores, que trazem mensagem que atinja o caráter das pessoas, que mudem o caráter das pessoas. Então nós vemos essa mudança, essa transição, o abandono das pessoas em relação a esses momentos da escola dominical, do culto de doutrina e até propriamente a mensagem. A mensagem já não alcança, já não mexe no caráter das pessoas. Por isso nós estamos vivendo um evangelho, meus amados, que não transforma mais. O evangelho de hoje já não transforma mais. Não que o evangelho em si tenha perdido a sua eficácia, mas a maneira como as pessoas estão aqui pregando o evangelho que já não mais confronta as pessoas, um evangelho que já não modifica mais o caráter das pessoas. Continue dizendo, por exemplo, eu sou de um tempo, meus amados, só para você ter uma ideia, eu sou de um tempo que crente não poderia ter pássaro preso. Deus o livre se você visse um crente com um passarinho numa gaiola. Aquilo era horrível, não podia, porque era uma prisão, era prender um animal que Deus havia criado. Só para você ter uma ideia do tempo que eu sou, né? Do tempo que eu tenho, do que eu presenciei, do que eu vi. Então, eu estou dizendo que a mensagem modificou, a mensagem foi alterada. E as mensagens de hoje, a doutrina de hoje, o ensino de hoje, ele quase não atinge os aspectos. Esse aspecto que eu falei, que é o aspecto do caráter, a formação do caráter, a transformação do caráter, já quase não vemos mais mensagem desse tipo. Por exemplo, meus amados, olha só, eu faço uma pergunta aqui, dentro do aspecto do caráter, da prática, que o evangelho também modifica. Eu pergunto, eu como cristão, eu posso ser agiota? Eu posso emprestar dinheiro? Parece uma pergunta sem sentido, irmãos, mas é algo que envolve a questão do caráter, é algo que envolve a questão da personalidade de um homem que, no caso agora, segundo o conceito bíblico, é nova criatura. Eu, como um cristão, posso ser um agiota? Eu digo para os irmãos assim, não, um crente não pode ser agiota. Mas nós vemos crentes que trabalham com a agiotagem. Mas por que tem crentes que trabalham com a agiotagem? Porque a mensagem já não mais confronta, a mensagem já não mais ensina, a mensagem já não mais mostra essas verdades. Você já viu quanto tempo, ou se já ouviu uma mensagem a respeito disso, sobre essa impossibilidade do crente ser agiota? Eu acho que nunca ouviu, né? Mas essa é a verdade. Então, por isso que eu estou dizendo que essas mensagens estão sendo negligenciadas. E se estão sendo negligenciadas, a mudança do caráter já não está mais acontecendo. Continuando aqui, ainda dentro disso. Por exemplo, sou comerciante, sou crente, sou comerciante. Eu posso vender bebida alcoólica? O que é que você acha? Qual é a sua resposta? Eu, como um comerciante, tenho o meu comércio, tenho o meu supermercado, eu posso ter ali uma prateleira
com várias bebidas para vender? Posso? Na minha opinião, meus amados, eu não posso. Como crente, comerciante, eu não posso vender. Mas você vê comerciantes que vendem bebida alcoólica, cerveja, uísque e todos esses tipos de bebida alcoólica. Mas por que isso acontece? Porque a mensagem que muda o caráter das pessoas está sendo negligenciada. Qual é o foco hoje? O foco da mensagem é prosperidade. O foco da mensagem hoje é autoajuda. O foco da mensagem hoje é poder, 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 mistério, revelação, é sonho, é interpretação, é língua estranha, é essas coisas, irmãos, essas coisas. E mudança de caráter, nada. Pessoas que falam em línguas, pessoas que revelam, mas têm a vida toda esculhambada, me perdoe a palavra, toda esculhambada. Terceiro, quarto, quinto casamento, deixa o esposo, volta com o esposo, deixa o esposo, volta com o esposo, é profeta, revela. Não tem mudança de caráter, irmãos. Não tem mudança de caráter. Essas pessoas estão nos nossos púlpitos pregando que nem vivendo estão. E isso é lamentável. Essa é a realidade dos nossos dias. Por exemplo, meus amados, eu vou aqui para um assunto bem delicado mesmo. Talvez alguém que vai me escutar possa até me censurar, mas tudo bem. Falei sobre a agiotagem, falei sobre o aspecto da bebida alcoólica. Aqui, jogo de azar, sobre jogo de azar, bingo, rifa, mega sena, jogo do bicho. Eu posso participar desses jogos? O que você acha? Na minha opinião, não. Mas é o que nós estamos vendo, a cristandade participando de bingo, de rifa, de jogos de azar em geral, jogo do bicho. Tem pessoas que até sonham, crente sonha e no outro dia ele está jogando no jogo do bicho. Não pode. Isso é mudança de caráter cristão. Agora, olha para onde eu vou aqui agora com você. Jogo de futebol. O cristão pode ser torcedor, pode torcer por um time, pode estar no campo. O que você acha, irmão? O que você acha? A minha opinião, a minha humilde opinião, é que um crente ele pode até torcer, mas que ele não se manifeste. Porque a Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Irmãos, um campo de futebol, os dois times ali, um crente, tem palavrão, irmãos, tem xingamento, palavras de baixo calão, tem bebida, tem fumo, tem orgias, tem drogas. Como é que um crente, irmãos, vai estar num ambiente como esse, irmãos? Eu acredito que é muito do bom senso. O que eu acredito é uma sensibilidade, falta uma sensibilidade. Eu confesso aos irmãos que me choca ver um pastor vestido de uma camisa de um time, dizendo que torce por um time. Estou dizendo a minha humilde opinião, irmãos. Eu acho horrível um pastor que se diz sobre determinado time. Porque veja só, irmãos, o jogo de futebol, ele faz com que um se alegre com base na desgraça do outro, é ou não é? O meu time ganhou, o outro perdeu, eu vou ficar alegre porque ele perdeu. Eu vou me alegrar por causa da desgraça do outro. Então, é um algo esportivo que gera rivalidade. Você vai... Porque não é o fato de ganhar por ganhar. É porque você vai ganhar e ali vai tripudiar por cima de alguém. Você vai fazer mangofa por cima de alguém. Imagine, irmãos, uma atitude como essa. Imagine uma atitude de um crente como esse, mangando, fazendo mangofa do que perdeu. Irmãos, só Jesus para ter misericórdia. Esses dias eu fiquei assim, até
pensativo uma determinada esposa de um pastor reclamando que ela ia proibir as menininhas de entrar com roupas curtas na igreja. Estava passando dos limites, a fala dela estava passando dos limites. Agora, irmãos, eles abriram as portas, agora querem fechar. Eu chamo desses pastores hashtag. O que são os pastores hashtag? Esses pastores descolados, todo bro, todo apertadinho, calça apertadinha. São os pastores hashtag, os pastores da vibe, os pastores do momento, os pastores descolados. A sua linguagem é uma linguagem diferente, uma linguagem do povão. Ele acha que para ser aceito tem que se amoldar a essas pessoas. E as portas foram se abrindo. E ela pôde agora perceber que as mocinhas da igreja estavam sensuais, com as roupas curtas. Agora o interessante, irmãos, que enquanto ela está gravando esse vídeo, fazendo esse relato, ela está vindo da academia. Eu pergunto, com que roupa essa mulher estava na academia? Com que roupa? De saia jeans? Com certeza estava com aquelas roupas apertadas, meus irmãos, aparecendo tudo. Faça-me um favor, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Mas essa é a realidade do cristianismo. Um cristianismo que não atinge mais o caráter das pessoas. Deus o livre se pregar sobre roupa. Deus o livre. Deus o livre. É usos e costume. Isso é um religioso. Isso é um fariseu. Eu vi, meus amados, o relato de uma pessoa que se diz pastor, que não tem problema a irmã ir para uma praia de biquíni. Meu Deus do céu! E onde é que fica a lascívia, irmãos? A lascívia é despertar o desejo em outras pessoas por meio do seu corpo. É por isso que a Assembleia, ela prega sim sobre usos e costumes, ela prega sobre roupa. Não que a roupa vá salvar, mas porque a roupa faz com que outras pessoas pecam. Se a irmã usa uma roupa vulgar, vai despertar o desejo em outros homens. Muito bem falou o pastor Paulo Júnior, que muitas mulheres um dia vão chegar diante de Deus e vão receber a triste informação: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Elas vão dizer: Senhor, o que foi que eu fiz? E ele vai apontar para uma multidão de homens e dizer assim: está aí, todos esses homens vão para o inferno por causa de ti, das tuas roupas que foram sensuais e eles te desejaram. Coisa, meus irmãos, que o próprio Cristo disse: se olhares para uma mulher com um coração ou desejo impuro, já está adulterando com ela. Essa é a realidade, irmãos. Esta é a realidade. A Assembleia não prega usos e costumes por um capricho seu. É preservando a vida da irmã. É preservando a vida dos irmãos. É preservando o pudor. Coisa que o mundo já não tem mais. Uma roupa que as mulheres se utilizavam para a academia, elas vão para o supermercado, elas vão para a farmácia, elas estão no meio da rua, as roupas que iam para uma academia. Ou só eu que estou enxergando essa realidade? Diga-se de passagem, triste. Então a mensagem, ela já não está mais atingindo o caráter das pessoas. A mensagem já não está mais modificando o caráter das pessoas, a começar por este abandono e também pelos esses pastores com a mente, entre aspas, renovada, moderna, pastores hashtag, que abriram as portas e o mundo entrou no meio da igreja. Avançando, meus amados, avançando. No final aqui diz, dentro ainda da introdução, eu disse aos irmãos que essa lição seria tremenda, até porque é a última lição. Então vamos explorar bastante. No final ela diz aqui: a leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o contexto programático a ser observado, tanto em sala de aula como fora dela. Ou seja, fala-se conforme e vive-se conforme ela diz. Fala-se conforme ela diz. Ou seja,
nós ensinamos o que a Bíblia diz, nós retransmitimos o que a Bíblia diz, mas também fazemos o que a Bíblia diz. Bendito seja o nome do Senhor. Avançando para o primeiro tópico da nossa lição. Eu disse, meus amados, que hoje seria confrontador, tá bom? Mas vamos lá. A Bíblia é o livro contexto da escola dominical. A Bíblia é o livro texto da escola dominical. Primeiro ponto, o currículo adotado. A escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas, ou seja, algo extraído da Bíblia. Não é um conceito humano, um pensamento humano, uma ideia humana, não. É algo que flui da Bíblia. Por isso, lições bíblicas. Continuando. A Bíblia é o livro base para todo ensino e aprendizagem. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra como única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O contexto expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. Então está falando aqui a respeito do currículo adotado pela Escola Bíblica Dominical. Sabemos que a Assembleia de Deus ela é muito forte em relação a isso. Essa é uma característica nossa, assembleiana. Se outros ministérios adotam, amém, louvado seja o nome do Senhor. Isso é bênção, meu irmão. Isso é bênção. Se você é de outro ministério e está aqui conosco, isso é bênção. Escola dominical é bênção. Estamos apenas enfatizando que a revista da Escola Bíblica Dominical tem como base a própria Bíblia. As lições fluem da Bíblia. E o destaque que eu faço aqui é o que a revista diz, que essa questão da ortodoxia assembleiana e o ensino na Escola Bíblica Dominical faz com que haja ou tenha uma unidade doutrinária. Todas as Assembleias de Deus estudam o mesmo assunto, aprendem o mesmo assunto. Isso faz com que haja uma unidade doutrinária, ou seja, todos pensem a mesma coisa, todos vivam a mesma coisa, todos pratiquem a mesma coisa. E isso não é alienação, isso é unidade doutrinária. É bem verdade, irmãos, que nós estamos vivendo nos dias atuais essa multiplicação de doutrinas. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, um diz uma coisa, outro diz outra, e nós estamos vivendo essa salada. Por isso surge essa proposta da Escola Bíblica Dominical, que tem como base os estudos na Bíblia Sagrada para manter essa unidade doutrinária. Porque até o próprio Cristo, pegando aqui uma fala de Cristo, ele dizendo que se Satanás luta contra ele, esse reino não pode subsistir. Se um reino estiver dividido, ele não pode subsistir. Assim também com relação às questões doutrinárias. Se um diz uma coisa, outro diz outra, um diz uma coisa, outro diz outra, daqui a pouco isso desmorona. Por isso é necessário manter essa unidade doutrinária. Mas tem outro benefício aqui, que é com relação ao antídoto contra as heresias. Eu disse aos irmãos na semana passada que essa realidade das heresias não é de hoje, é de muito tempo. As heresias vêm de muito tempo, e diga-se de passagem, quanto mais próximo da volta de Jesus, mais heresias vão surgir no meio do povo de Deus. Vem o estudo, vem o ensino, vem o aprendizado, e isso é o antídoto contra essas heresias. Eu coloquei aqui dizendo assim: contribui para nos defendermos
e defendermos o que nós cremos. Com base nesse ensino, nesse estudo, nesse aprendizado, isso faz com que nós tenhamos conhecimento suficiente para nos defender e defender aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, que está escrito na Bíblia Sagrada. Por exemplo, meus amados, hoje nós vemos um grupo de pessoas se levantando, tentando desfazer a Trindade. E agora? Como fazer para defender esta verdade inquestionável da Bíblia Sagrada sobre a Trindade? O primeiro ponto que eles dizem é, não tem a palavra Trindade na Bíblia. E você vai dizer, realmente não tem a palavra Trindade na Bíblia. Só que você estudando, você vai perceber que isso foi um termo utilizado por um dos pais da igreja no passado. Mas nós vemos muito claramente a Trindade. Não tem a palavra Trindade, mas a realidade da palavra da Trindade existe. Uma das passagens que você pode, ou nós podemos trazer, é quando Jesus vai ser batizado por João Batista. Jesus vai entrando na água, o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, vem sobre Jesus, e a voz que diz, o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Não vemos a palavra Trindade, mas nós vemos as três pessoas, a Trindade. Mas, irmãos, está surgindo grupos para tentar desfazer esta verdade, e dentre outras verdades basilares da Bíblia Sagrada. Por isso nós precisamos estudar, por isso nós precisamos buscar, por isso nós precisamos ir mais fundo, porque a partir desse conhecimento adquirido, nós podemos nos defender e defender a nossa fé. Vamos mais adiante. O segundo ponto da nossa lição, ou subtópico da nossa lição, a prática pedagógica. Nós vimos o currículo, que são lições extraídas da Bíblia. Nós vamos ver agora a prática pedagógica. No contexto da escola bíblica dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. É por isso que eu faço questão, se alguém está vendo aqui as nossas lições e diz, eu não sei por que o irmão faz esse negócio na introdução aí, despreza isso, irmão, vai direto para a lição. Irmão, isso é o método de ensino, para a gente saber o que vai falar, é o objetivo que nós vamos alcançar, onde nós iremos chegar. Diga-se de passagem, se tem uma coisa ruim, é você ir para um lugar e não sabe onde vai chegar. Mas aqui está essa verdade contida na nossa lição, quando diz, no contexto da escola bíblica dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja referencial permanentemente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência do conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor, corrigir o erro, bendito seja o nome do Senhor. Continuando, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola dominical terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestam o novo nascimento e o crescimento espiritual. Quantas verdades, meus amados, neste tópico, quantas verdades. Eu destaco aqui alguns para nós quando diz que essa questão do ensino, aprendizado, ela não deve ficar restrita apenas a uma transferência de conhecimento, como diz aqui a nossa lição. Não é simplesmente como algumas matérias lecionadas na formação secular. Você vê ali algumas matérias que não vai servir para nada na sua vida. Nada para a sua vida. Mas está lá. É apresentado, é ensinado, mas não vai servir para a vida. Do contrário,
aqui no estudo das lições, dos princípios contidos na palavra, precisamos tomar também esse cuidado, porque de igual modo como no ensino secular, isso aqui pode acontecer dentro do aspecto espiritual, apenas uma transferência de conteúdo, quando na verdade esse conteúdo deve ter a sua aplicabilidade na nossa vida. Eu sei que existe toda uma base teológica, um conhecimento que serve como base para as demais situações, que agora vem a prática também. Então a lição está chamando a atenção para nós isso. Não deve ser apenas uma transferência de conteúdo, mas essas verdades reveladas elas devem instruir, expor e corrigir o erro. Olha só, expor o quê? O erro. Você lembra que no início eu disse, eu posso como um comerciante vender cerveja, vender bebida alcoólica? Olha como eu estou expondo uma verdade ou realidade. E agora, se está errado, eu preciso corrigir. Então a Bíblia tem esse papel. Os ensinos da Bíblia Sagrada têm esse papel. Não somente essa questão da transferência do conteúdo, mas também instruir, expor e corrigir. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho, como eu sempre digo aqui, o Evangelho tem como característica a transformação. Evangelho que não transforma, queridos. Evangelho que não transforma não é Evangelho. Mas, irmãos, se é Evangelho, é boas novas. Não entenda uma coisa. O apóstolo Paulo disse, se alguém vier pregando outro Evangelho, observou? Então existe o Evangelho real, verdadeiro, mas também existe o Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro. E nós precisamos ter esse discernimento. E a característica do Evangelho verdadeiro é mudança, é transformação. Se você está numa igreja que a palavra é pregada e não está gerando nenhuma mudança, cai fora, sai, deixa, abandona, vá para uma igreja bíblica, vá para uma igreja que pregue a verdade, vá para uma igreja que pregue renúncia, que pregue contra o pecado, que pregue mudança, transformação, arrependimento nas pessoas, irmãos. E nós estamos cheios de igrejas que não atingem essa verdade, a mudança, a transformação. Vem como você está e permaneça do jeito que você está, porque Deus te ama exatamente desse jeito. Eu escutei uma frase do pastor César Cavalcante, ele diz assim, Deus, Ele te ama do jeito que você é, mas não quer que você permaneça desse jeito. Entendeu? Deus te ama do jeito que você é, mas não quer que você permaneça desse jeito. E o que significa? A transformação. Deus, Ele quer que nós sejamos transformados segundo a maneira dEle, como está escrito na palavra dEle. Então o Evangelho genuíno tem como característica, meus amados, a transformação. Eu tenho que ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Eu tenho que ser semana que vem melhor, diferente, transformado do que esta semana, do que hoje. Vamos mais adiante, meus amados, vamos mais adiante. Bem, aqui no final, ele diz assim, dentro ainda desse segundo subtópico, a escola dominical terá cumprido seu papel educacional cristão, quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestam o novo nascimento. Nós precisamos, como líderes, como professores de escola bíblica dominical, ter essa percepção. Será que nós estamos aplicando os princípios? Será que nós estamos realmente passando um conteúdo e esse conteúdo está transformando a vida dos meus alunos? Nós precisamos ter essa percepção. Por isso, essa preocupação daqueles que desenvolvem a escola bíblica ou as lições da escola bíblica dominical, de não somente passar um conteúdo, mas um ensino que vai trazer transformação à vida das pessoas. Você lembra da lição de número 7, que nós estudamos algumas semanas atrás? A Bíblia transforma
pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro subponto. O padrão ético-moral. O padrão ético-moral. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu cheguei nesse ponto, meus amados, eu fui impelido a não passar nesse tópico sem explicar o que seria ética e o que seria moral. Para nós adentrarmos esse tópico, eu preciso trazer esse conceito do que seria a ética e o que seria a moral. Quando nós estamos fazendo a pesquisa, a pessoa sempre, quando vai dar a resposta, ela diz que as duas são muito parecidas, que as duas elas são quase idênticas, ética e moral. Mas há uma substancial diferença entre uma coisa e outra, e é o que eu quero deixar aqui destacado para nós. Então, o que seria moral? O que seria a moral de uma sociedade? O conceito diz assim: são normas, regras que orientam a conduta dos indivíduos. É transitória e depende da época, do tempo e da cultura. Então observe o que é a moral. Moral são princípios, regras. Esses princípios e regras vão guiando a sociedade, aquele povo, aquela determinada nação. Só que o conceito diz que eles são transitórios. Essas normas, essas regras morais são transitórias, elas são passageiras. Conforme a mentalidade daquela sociedade muda, essa realidade dessa moral também vai sendo modificada. Então ela é transitória e vai depender do tempo, da época e da cultura. Então a moral não é uma coisa sólida, não é uma coisa absoluta, ela é maleável, ela é algo que pode ser transformada, mudada, alterada, mas conforme o quê? Conforme o tempo, a época e a cultura. E eu trago um exemplo aqui para ficar claro para nós. Por exemplo, o voto feminino. Há um tempo atrás, Deus que o livre falar em voto feminino. Mas hoje fala-se naturalmente. Normalmente fala-se o voto feminino, se não causa estranheza a ninguém. Só que tempos ou anos atrás isso era absurdo, pensar que a mulher poderia votar. Então isso era uma regra moral, uma norma moral, ou seja, as mulheres não podem votar. Um outro exemplo é com relação ao biquíni. Eu não estou dizendo que isso seja certo, mas eu estou trazendo aqui um exemplo para nós. Aqui no Brasil as mulheres são muito assim, vulgares. Elas querem mostrar os seus corpos. Então quando vão numa praia, um igarapé, tomar um banho, coloca-se o biquíni, coloca-se aquele traje, aquelas vestes específico, característico daquele ambiente, que é a água, para se refrescar. Mas se nós formos para o Oriente Médio, ver uma mulher de biquíni, meu Deus, é algo hediondo. É quase que um crime ver uma mulher no Oriente Médio trajando esse tipo de veste, que é o biquíni. Então, veja que a cultura, ela modificou a moral. Aqui no Brasil é livre, lá não. A moral é diferente, é outra. A cultura já alterou. Então, estou trazendo esses conceitos e exemplos, meus irmãos, para ficar claro na nossa mente. E eu estou falando agora a respeito da moral. O que seria a ética? Nós precisamos entender. Moral são regras, normas que orientam a sociedade, os homens. E elas se alteram conforme o tempo, a cultura e a época. Agora, o que é a ética? De maneira bem simples, ética é a reflexão sobre a moral. Enquanto que a moral são as regras, a ética é a reflexão sobre essas regras, sobre as regras morais, ou seja,
sobre os princípios que orientam a vida moral. O que é a ética? É o estudo dos princípios morais. Por exemplo, um exemplo de ética, que no caso é o estudo dos princípios que regem a sociedade. O aborto é uma questão moral. Só que antes de chegar ou não na legalização do aborto, tem todo o estudo, tem discussões, tem análises. Isso se chama a ética. Ética é a reflexão de um princípio. Eles vão estudar, eles vão discutir, eles vão ali, pontuar essa realidade da questão do aborto. Como eu coloquei aqui, sobre o aborto, a legalização das drogas. Isso é ética, é a reflexão sobre a moral, sobre os princípios que orientam a vida. Então, todo princípio moral tem uma ética por trás que está ali observando, analisando, percebendo a realidade. Entendido isso, vamos para frente. E a leitura diz assim: a Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. Veja só. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Lembra que moral são princípios que regem a sociedade, mas esses princípios morais têm como característica a transitoriedade. Com o passar do tempo, dependendo da mentalidade da cultura, da questão da época, esses princípios vão se alterando. Já para o cristão, a sua moral e a sua ética não está com base nos princípios morais da sociedade. Está com base nos princípios morais da Bíblia Sagrada. E diga-se de passagem, diferentemente dos princípios morais da sociedade, o da Bíblia é inalterável. Eu disse em lições passadas que a Bíblia não se amolda aos caprichos do homem. Não é a Bíblia que se rende diante do homem. Não é a Bíblia que é transformada pelo homem. O homem é transformado pela Bíblia. A Bíblia tem a característica de transformar e não ser transformada. Vamos adiante. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. De onde vem a Bíblia? De Deus. E Deus é imutável. Continuando, em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Foi o que eu acabei de dizer. Os princípios morais da sociedade, eles se amoldam ao pensamento dos homens. Então vamos dizer assim, daqui um tempo mais para frente, as pessoas vão dizer: que mal tem fumar uma droga? Que mal tem fumar a minha maconha? Não tem mal nenhum. Se eu tenho dinheiro, eu posso comprar. E se isso me fazer mal, vai fazer mal somente para mim? Então, meus irmãos, daqui um tempo, normal. Vai ser normal, normal, normal. De igual modo, essa verdade querem trazer para dentro da Escritura, ou para dentro do cristianismo. Então você observa hoje que pecados que eram no passado, hoje já não são mais. Lembra dos exemplos que eu falei do agiota? Lembra que eu falei sobre a questão da venda de bebida alcoólica? Lembra que eu falei sobre a questão do jogo de azar, da rifa, do bingo, da Mega Sena, da Telecena, do jogo do bicho? Normal, hoje é normal, normal, normal. Estão relativizando aquilo que não deveria relativizar. E eu estou falando das coisas mais simples, meus amados, as coisas mais simples. Hoje nós estamos vendo líderes, pastores, casam, descasam, casam, descasam, casam, descasam, casam, descasam. Pastores que estão em pecados, mas não são expulsos de convenções, e daí por diante. O pecado já não é mais pecado, mas pela Bíblia
é pecado. As pessoas é que vão trazendo essas realidades aí, dizendo que pecado já não é mais pecado. Mas a Bíblia é enfática em dizer que os princípios da palavra do Senhor são inalterados. Continuando aqui a leitura. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola bíblica dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece um padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Eu gostei muito desta realidade aqui. A igreja que tem como a Bíblia, que tem o ensino sólido da Bíblia, que é arraigada na Bíblia, que é fundamentada na Bíblia, ela não é influenciada. A sociedade não impõe sobre ela, ela impõe sobre a sociedade. Ela é o padrão, ela é o modelo de caráter, modelo de personalidade, modelo de atitude, modelo de prática. Ela é o modelo, é o padrão. Mas o que é que nós estamos vendo, irmãos? Hoje já não tem mais diferença de mundo e de igreja. Já não tem mais diferença. Por quê? Porque estão negligenciando o ensino da Bíblia. Lembra que eu falei lá no início a mudança da mensagem? Está aí um reflexo disso. Igrejas que são o mundo disfarçado de cristianismo, igreja disfarçada de igreja. Lamentável, irmãos, lamentável, lamentável. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei uma observação aqui dizendo assim: a Bíblia tem um significado indispensável para nós, e o diabo sabe disso. É por aqui que ele vai agir. Estamos falando sobre a imutável ou essa não mutação dos princípios da Bíblia. Os princípios da Bíblia como absoluto. Não mudam, não se alteram. E isso é a nossa base. Faz com que nós tenhamos firmeza, estejamos de pé. Mas o inimigo sabe disso. E ele vai tentar o quê? Agir, rompendo essas bases, trazendo as heresias, os falsos ensinos. E a igreja vai desmoronar. Perdeu a base, perdeu o sólido, ela começa a desmoronar. Que Deus levante, meus amados, e que você faça essa oração comigo. Que Deus levante homens de verdade na nossa geração, como os profetas do passado, que não tinham medo de apontar o erro, dizer o erro. Que Deus levante homens e mulheres com essa estirpe de dizer a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Essa lição vai ser pesada, irmãos. Mas vamos lá. Continue firme, porque é benefício para as nossas vidas. A educação cristã e a formação dos leitores da Bíblia. Primeiro subponto, o conceito de educação cristã. A leitura diz: a palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário Wycliffe assegura que, quando aplicado às Escrituras, a palavra tem sentido de treinamento, correção. No caso de adultos, se refere ao que se desenvolve ou ao que se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e sua ocupação é o ensino
sistemático e contínuo da Bíblia Sagrada. Ou seja, o interessante da escola bíblica dominical é que ela faz essa sistematização. Ela pega assuntos que contém na Bíblia e organiza por assunto. Então você observa que a primeira aula, a segunda aula é o complemento da primeira. A terceira aula é o complemento da segunda e da primeira. A quarta aula é o complemento da terceira, da segunda e da primeira, e assim sucessivamente. É um assunto sistemático, progressivo, crescente, contínuo. Isso é maravilhoso, irmãos. É por isso que a escola bíblica dominical, ela se destaca, ela tem essa importância, por essa particularidade de organizar, sistematizar os assuntos. E isso fica muito mais proveitoso para nós. Isso fica muito bem organizado dentro da nossa mente, esse estudo. Só que a lição diz que é um assunto, um ensino sistemático e contínuo. Ou seja, não é como o pensamento de uma pessoa que eu ouvi esses dias. Alguém disse assim: meu amigo, vamos lá na igreja, vamos lá ouvir a mensagem do Senhor. Eu disse: eu já sei de tudo. Ele diz: eu sei de tudo, eu sei de Bíblia, eu sei disso, sei daquilo outro, eu sei de tudo, não precisa mais. Isso revela, a princípio, falta de humildade. Falta de humildade. Porque na escola de Deus, nós sempre seremos alunos. Sempre seremos alunos. E a Bíblia sempre há algo novo para aprendermos. Então, não tem esse estado, esse nível que nós chegamos, que nós podemos chegar e dizer: já basta, já sei tudo, já conheço tudo. Não. Enquanto nessa vida estivermos, nós sempre vamos depender, precisar estar revendo, vendo novamente, aprendendo coisas novas a respeito da Bíblia Sagrada. Vamos adiante, meus amados, vamos adiante. O segundo subtópico da nossa lição diz assim: o objetivo da educação cristã. Nós vimos o conceito, o que é o conceito da educação. Vem do latim educare, que significa conduzir, instruir. Já da palavra grega vem paideia, que é a mesma coisa, instrução. Nós vamos agora ver os objetivos da educação cristã. A leitura diz: o Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza que são 3 os principais objetivos da educação cristã. Primeiro, ganhar almas para Jesus. Segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E terceiro, treinar o cristão para o serviço do Mestre. Que capacidade de síntese desse teólogo, saudoso teólogo Gilberto, né, meus amados? Ele sintetizou de maneira magnífica o cristianismo. Primeiro, ganhar almas para Jesus. Segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter. Lembra dos 2 pilares? A igreja tem esse papel, desenvolver o caráter espiritual ou a espiritualidade e o caráter cristão nessa pessoa. E o terceiro aspecto é treinar essa pessoa para dar continuidade. Olhe para Jesus e os discípulos, vê se não foi isso, irmãos. Veja se não foi exatamente isso que aconteceu. Jesus veio, escolheu, trabalhou
Pedro, não é pela espada, Pedro, não é pela espada, Pedro. Viu como ele estava trabalhando o caráter de Pedro, violento, sanguinário, sanguíneo, pavio curto. Calma, Pedro, calma, Pedro. Depois, Pedro apacenta. Para apacentar é preciso ter paciência, calma. Depois ele envia, eu envio vocês. É glorioso, irmãos, é glorioso. Então a igreja tem como esse papel de agência. No caso aqui, esse tópico, ele começa dizendo que a escola bíblica dominical, ela tem esse papel, ela alcança esse papel de, ao mesmo tempo, levar salvação para as pessoas, porque a escola dominical tem essa particularidade de evangelizadora, e também educar, ensinar, instruir, aperfeiçoar o caráter das pessoas. Mas quando nós olhamos no aspecto geral como igreja, não agora como um departamento, quando nós olhamos como uma igreja, a igreja é a agência de Deus. Nós vemos ali na ordem de Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, ele diz assim: ide e ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho falado. Ide, pregar, anunciar, revelar as boas novas. Só que tem um segundo aspecto: ensinar, mostrar, instruir, guiar, aguardar, ou seja, praticar. Aí deu um terceiro aspecto: pôr em prática, viver. Bendito seja o nome do Senhor. Eu pergunto, irmãos, agora indo para o aspecto particular: será que estamos sendo agência de Deus na terra? Será que nós estamos cumprindo o nosso papel, meus amados? Pregando, evangelizando, instruindo pessoas. Irmãos, é tão simples, tão simples. Basta nós nos dispormos na mão do Senhor e Deus faz a obra. Pegue uma revista, pegue sua Bíblia, vá na casa de um amigo, traga uma lição para ele, evangelize, eduque essa pessoa. Eu coloquei outra aqui, a dupla missão da igreja, né? A igreja, ela tem essa dupla missão: ir e pregar, mas também ensinar, instruir. Bendito seja o nome do Senhor. E depois preparar esta pessoa, como disse aqui o Gilberto, o Antônio Gilberto, preparar essa pessoa para dar continuidade. Eu fico olhando, irmãos, para a nossa realidade. Meu Deus, o que será da igreja, irmãos? O que será da igreja? Os novos pregadores, cheio de moda, cheio de palavras de efeito, cheias de meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que será da igreja do Senhor? Visto que, como disse muito bem o pastor Hernandes Dias Lopes, os morões estão caindo. Ou seja, aqueles que detêm a firmeza, pregadores, pastores que detêm ainda os pilares, que são firmes, contundentes, que defendem a verdade realmente com unhas e dentes, eles estão caindo e surgindo outros muito longe desta verdade. O que será, irmãos, da igreja? Eu não quero nem estar aqui para ver, irmãos, não quero estar aqui. Vamos adiante. Vamos adiante. O terceiro subponto da nossa lição, que diz a capacitação dos alunos. A capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Ou seja, na escola dominical há esse incentivo para que os alunos
saiam da superficialidade e alcancem níveis mais profundos, indo mais profundamente no estudo da Escritura, avançando. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como regras gramaticais, contexto histórico e literário. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui alguns pontos. É necessário alimentar-se todos os dias alimentar-se da Bíblia Sagrada para poder adquirir esse conhecimento profundo e viver na dependência do Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos revelar os mistérios contidos na Bíblia Sagrada. Amém, meus amados? Vamos adiante para o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto da nossa lição diz assim: é preciso ler a Bíblia diariamente. Foi o que nós acabamos de ler, mas vamos lá. A leitura e a disciplina cristã. A leitura diz: a disciplina tem relação com o castigo. Realmente, né? Disciplina, eu vou te disciplinar. Punição, castigo. Mas também significa ordem. Percebeu? Alguém disciplinado no horário. Alguém que chega cedo, pontualmente. Alguém que é organizado. Ordem. Obediência às regras. Isso também está como sinônimo de disciplina. Alguém que obedece às regras. Alguém que é disciplinado. Continuando. O termo discípulo está relacionado com a disciplina. Realmente. Disciplina, discípulo. Ou seja, alguém que segue as regras. Alguém que é organizado segundo o seu discipulador, o seu mestre. Continuando. O termo discípulo está relacionado com a disciplina. E por isso, todo o autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo. O que é o zelo? Desejo ardente, o cuidado. O zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa sobre as práticas da disciplina cristã. Dentre elas estão a oração, a leitura e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. É como se fosse, meus amados, o caminho. O caminho não é o fim em si mesmo. O caminho é aquele que vai lhe levar para o fim. Então, o que seria o caminho e o fim? O caminho é a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Esses são os caminhos. E qual é o fim? A presença de Deus. A ter essa comunhão com o Senhor. E nessa aproximação nós vamos saber qual é a vontade de Deus. A partir disso, da vontade de Deus revelado para nós, é que nós vamos viver. Vivendo a vontade de Deus, irmãos, não tem outra. É céu para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, a disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Nós dizemos que, e isso foi Jesus quem falou em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós temos uma alma que se alimenta de quê? Do feijão, do arroz? Não. Se alimenta da palavra de Deus. Por isso nós precisamos nos alimentar todos os dias, para que nós não venhamos morrer espiritualmente, mas viver fortes na presença do Senhor Jesus Cristo. Avançando, meus amados, no segundo subponto, a leitura e o aprendizado. A leitura e o aprendizado. E diz assim: o aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Ou seja, todo discípulo tem como natureza, está dentro dele, essa questão do aprender. Ele quer aprender mais, ele quer descobrir mais, ele quer conhecer mais, está dentro do discípulo. Em se tratando de Jesus, irmãos, tem muita coisa de Deus para nós sabermos. Muita coisa gloriosa para nós descobrirmos a respeito desse Deus. Continuando. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura,
da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Jesus. Olha só, meu Deus, é muita riqueza numa mensagem dessa. O aprendizado faz com que o aluno seja parecido com o seu mestre. Lembra que o Evangelho transforma o caráter do homem, à imagem de Cristo, o pensamento, a mente de Cristo. Avançando, meus amados, por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento. Só estavam acumulando conhecimento, mas não colocavam em prática. O apóstolo Paulo advertiu severamente aquelas pessoas. Avançando, por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, só pegando um ponto aqui, quando uma máxima, uma frase máxima do aprendizado que diz: ler é aprender. Esse ler aqui não é aquela leitura superficial, é uma leitura meditativa. O que falta para nós é uma leitura meditativa. Ainda ontem, estudando, e eu vou colocar o link aí para você na descrição desse vídeo, um curso que eu estou fazendo pela Academia de Pregadores. Ali o nosso amado irmão Elias Torralbo, ele estava falando sobre ali as cartas, né? As epístolas, especificamente em Hebreus. Ele estava falando sobre a carta aos Hebreus. E ele falou sobre essa particularidade que eu estou dizendo aqui. Diga-se de passagem, um curso extraordinário, meus irmãos. Lá você tem diversos outros cursos além do teórico. Inclusive, foi aberto agora o livro de capelania hospitalar. Extraordinário curso, irmão. Conheça, clique no link, conheça, vá lá e você vai com certeza gostar muito, assim como eu estou gostando. Um curso extraordinário. Pastores realmente com um gabarito teológico muito alto. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos nossos irmãos. Então, é ler meditativamente, não é ler por ler. E o Elias Torralbo falou lá que você tem que conversar com a Bíblia, porque a Bíblia é viva, ela é viva, ou seja, a Bíblia fala com a gente. Você pode perguntar para a Bíblia, né, sobre um determinado assunto ali que você está lendo, converse com ela, pergunte para ela: o que tu está querendo dizer, Bíblia? O que tu está querendo me ensinar? Qual é a verdade que tu quer passar? E você vai dialogando com a Bíblia, você vai fazendo uma leitura meditativa. Irmãos, você vai sair dessa leitura forte, 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 forte. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subponto da nossa lição diz assim: a leitura e o devocional. Aqui é interessante. A leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. O culto devocional não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Então aqui a lição está identificando 3 tipos de culto que o cristão tem. O culto público, lá na igreja, com os departamentos, criança, jovem, adolescente, ciclo de oração, obreiros, irmãos de modo geral, culto público. Tem um culto em família que já se perdeu, para muitos já se perdeu, e digo isso com tristeza, né? Já se perdeu, mas que Deus nos dê força para resgatar o culto familiar, o culto ali doméstico, como nós chamamos, né? E tem o terceiro, que é o particular, o culto particular, o culto no individual, só você e Deus, no quarto, no gabinete, na floresta, no quintal, em qualquer lugar onde você se encontra, no particular com Deus, que é o seu culto devocional. Avançando,
inclui tanto qualquer um desses cultos, inclui a oração, glória a Deus, inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras, que, por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Ou seja, não fique restrito apenas na Bíblia. Isso não significa que você vai sair lendo tudo, não. Tem que ter o filtro, tem que saber onde você está indo buscar essa informação, de maneira que esse conhecimento que você vai tirar de lá não seja algo que vá contrário à Bíblia Sagrada. Compre livros, livros de teologia sistemática, livros que falam sobre os princípios basilares da nossa fé, ou seja, sobre o pecado, sobre Cristo, sobre Deus, sobre a salvação, sobre justificação, sobre santificação. Compre livros de comentários, que vão comentar os textos bíblicos, comentários positivos. Compre livro de comentários positivos, compre livros, monte sua biblioteca, tenha 2, 3 versões da Bíblia, porque tem versículo em uma Bíblia que a gente não consegue entender, mas na outra já fica mais fácil. Tenha 2, 3, 4 Bíblias com lições diferentes, com linguagem diferente. Irmão, invista na sua alma, irmão. Irmã, invista na sua alma. Eu digo na congregação que eu tomo conta que o que está em jogo é a nossa salvação, é a eternidade da nossa alma. Se você não se importa com a sua alma, tudo bem, então vá levando o seu cristianismo de maneira relaxada. Mas se você entendeu que a sua alma é preciosa e até o diabo sabe disso, invista, irmão. Invista, irmã. Invista no conhecimento, na busca, compre livro, estude, dedique-se. É a sua alma que está em jogo e ela depende desse conhecimento e da sua prática. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a nossa conclusão, meus amados. A nossa conclusão diz assim: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar alma, desenvolver o caráter cristão e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura, ao estudo da Bíblia e, sobretudo, pautar as suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Meus amados, só nessa conclusão daria para falar a mesma quantidade de tempo que eu falei em toda essa lição, de tantas verdades que há nessa conclusão. Mas fiquemos por aqui. Desde já, muito obrigado pela sua presença ao longo de todo esse trimestre. É uma alegria poder contar com a sua presença aqui. E que eu possa, no trimestre que vem, contar mais uma vez com a sua presença. Se você não é inscrito, em nome de Jesus, inscreva-se no canal. Não deixe de dar o seu like. Dê aí o seu like, nos ajude e compartilhe, divulgue esse link com aquela pessoa que você sabe que ela gosta de aprender. Que a gente sabe, irmãos, conhecemos pessoas que gostam de aprender. Envie para ela esse link, compartilhe com ela, compartilhe com ele este link e o nome do Senhor seja glorificado. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém e amém.